Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Existem muitos mitos em torno do comportamento e do tratamento da Covid-19. A ciência não se dá em saltos. É necessário tempo para que se conheça a fundo uma patologia e se estabeleça um tratamento eficaz para ela. Nossa precoce relação com o novo coronavírus, somada à disseminação de falsas informações e incursões negacionistas, faz com que a nebulosidade em torno da patologia do vírus fique ainda maior. O Brasil, hoje, tem mais de 140 mil mortes por Covid e está entre os países mais afetados no mundo todo. A informação é nosso melhor remédio no momento para exercermos de maneira correta todos os protocolos de precaução necessários e evitar o contágio, colaborando para a estabilização da curva até a chegada de uma vacina. Hoje, na última aula do módulo Epidemiologia da disciplina de Saúde e Ciência em tempos de pandemia, o médico e professor Celso Ramos vai nos auxiliar e encaixar as peças deste enorme quebra-cabeça viral que vivemos. Começando por um retrospecto, o professor trará a origem do coronavírus, expondo quantos e quais foram os vírus desse tipo que já afetaram a humanidade. Em seguida, falará sobre os índices de virulência do SARS-CoV-2, explicando o que diferencia esse vírus dos outros do seu tipo. Trará também a descrição do funcionamento do genoma do vírus e sua trajetória em nosso organismo, do primeiro contato até sua saída. Por fim, o professor elucidará o que é mito e o que é verdade a respeito dos métodos de tratamento dessa temida doença. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, fisiopatologia, quadro clínico e tratamento da Covid-19. Bom, Celso Ferreira Ramos Filho, professor do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da UFRJ e membro da Seção de Medicina da Academia Nacional de Medicina. Eu vou falar sobre fisiopatologia, quadro clínico e tratamento da Covid-19, encaixando as peças. Os coronavírus são antigos amigos ou companheiros da espécie humana. Têm uma capacidade muito grande de infecção de vários animais e, classicamente, 4 coronavírus já infectam a população humana há muito tempo, causando apenas um resfriado comum, dificilmente quadros mais graves do que esse. Surgem epidemias ou surtos a cada 2, 3 anos, uma morbidade alta, 50% mais ou menos das pessoas infectadas desenvolvem doença, mas não é uma doença grave, tem uma letalidade baixa, embora a imunidade aos coronavírus endêmicos seja muito fugaz, muito rápida, ela desaparece em pouco tempo e a reinfecção é uma coisa frequente. Nesse século surgiram 3 novos coronavírus humanos, coronavírus com uma doença de maior gravidade, causando uma doença de maior gravidade, todos eles aparentemente oriundos de morcegos, como aliás os coronavírus como um todo são muito frequentes em populações de quirópteros. Primeiro foi o causador da síndrome respiratória aguda grave, como era chamado na época, que surgiu na China entre 2002 e 2003. Tinha uma transmissibilidade baixa, tinha uma morbidade média e tinha uma letalidade muito alta.
foi possível controlar isso, apesar de alguns focos no Canadá, nos Estados Unidos e alguns outros países, foi possível controlar isso e eliminar essa infecção. Depois, 10 anos depois, em 2012, surgiu no Oriente Médio, mais precisamente na Arábia Saudita, a chamada Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é causada também por um coronavírus, como eu já havia dito, e que a transmissão se dá através de dromedários, aqueles camelídeos com uma corcova apenas. É uma doença de uma transmissibilidade muito baixa, com uma letalidade alta, embora se verifique que uma população de pessoas que tem contato com esses camelos podem ter anticorpos sem que jamais tenham desenvolvido doença, e como tem uma capacidade de transmissão muito baixa, ocorre em casos isolados, em pequenos surtos familiares. Mas é uma doença de maior gravidade que causou um surto intra-hospitalar na Coreia do Sul há alguns anos. Tá? E temos agora, começando em dezembro do ano passado, o SARS-CoV-2, o vírus atual causador da síndrome respiratória aguda grave número 2, ou a doença pelo coronavírus de 2019, Covid-19. É preciso lembrar aqui de antemão que imunidade não é elevador. Esse é um conceito extremamente disseminado, inclusive entre médicos, que hoje a imunidade de uma pessoa está alta, amanhã a imunidade da pessoa está baixa, passa um tempo, a minha imunidade está baixa, eu tenho que tomar alguma coisa para subir. Imunidade não é elevador. Todos nós, na ausência de uma condição patológica qualquer, transplante, uma quimioterapia, uma síndrome de imunodeficiência adquirida, todos nós temos imunidade mais do que suficiente para as nossas atividades habituais. O que causa uma infecção é a presença no organismo de uma pessoa, a entrada de um organismo que seja patogênico, que seja causador de uma doença, com um inóculo, com uma quantidade inicial de germes suficientemente grande para produzir essa infecção. Isso e obviamente a pessoa não ter imunidade, mas não ter uma imunidade baixa, são coisas diferentes. Isso é clássico com algumas bactérias intestinais. Salmonella typhi é uma salmonela que causa a febre tifoide. Se eu estou tratando do Vibrio cholera, se ele é toxigênico, basta 10.000 células para provocar uma doença. Se é um não toxigênico, se é um incapaz de causar doença, para que a infecção seja produtiva, eu preciso de mais de 1 milhão de células. Já a Shigella, que é um germe causador da disenteria, também um germe intestinal, basta eu ter menos de 10 células que eu sou capaz de produzir infecção e de produzir doença. Um germe é considerado virulento se ele causa formas graves em muitos casos, como é, por exemplo, o caso do sarampo. Ele pode ter uma gravidade baixa, ter uma virulência baixa, como é o caso do rinovírus, como é o caso, aliás, dos coronavírus endêmicos. Ele é capaz de produzir infecção em muita gente sem que ele cause uma doença grave significativa. Esta doença causada pelo coronavírus atual, Covid-19, é uma doença bastante diferente no que se possa ver da infecção pelos coronavírus endêmicos. Ela é diferente da gripe, da influenza, ela é diferente do resfriado. A patogenia, a forma como essa doença se dá, ainda não é bem conhecida. Não existe um bom modelo experimental ainda, e o nosso conhecimento com esse vírus, a nossa relação com ele, não chega ainda a ter 1 ano de idade, e a ciência, o conhecimento não se dá nem aos saltos e nem se dá muito rapidamente. De toda forma, o vírus necessita, a penetração do vírus necessita, o coronavírus, o nome é dado a corona porque ele tem uma série de espículas saindo da sua superfície, dando o aspecto de uma coroa.
Essa espícula tem uma proteína chamada proteína S, de spike, espícula em inglês, que se liga ao receptor da angina conversora de angiotensina 2 que existe em muitas células. A partir daí, nós temos a penetração do vírus na célula por meio de endossomas, o que é facilitado pela ação sobre a ECA2, sobre essa enzima da protease transmembrana serina 2, também conhecida como TMPRSS2. Não sei se é mais fácil o nome ou a sigla. O vírus, então, o seu genoma produz diretamente poliproteínas, ele não há necessidade de haver uma formação de uma fita complementar, elas são clivadas, produzem proteínas não estruturais. Uma dessas proteínas, a polimerase, produz a replicação do genoma, proteínas estruturais são produzidas, aí então formam-se novos vírions e esses vírions são finalmente liberados por endocitose. A ação sobre o pulmão. Primeiro, que é o foco principal, pelo menos aquele mais visível do ponto de vista clínico, a síndrome respiratória aguda grave, embora alguns colegas estejam pretendendo mudar o nome para síndrome multissistêmica aguda grave, já que o vírus não se localiza apenas no pulmão. Mas ele tem uma ação direta sobre os pneumócitos, ele tem uma ação direta sobre as células conformadoras da parede do alvéolo, ele produz um descontrole do tônus dos capilares, o que leva à vasodilatação, exudação de líquido, preenchimento, portanto, de alvéolo e uma resposta inflamatória descontrolada a partir da chamada tempestade de citocinas. Diversas citocinas, diversos produtos vasoativos, com a interleucina 1B, a interleucina 6, interleucina 12, interferon gama, enfim, uma série de produtos podem ser ativados, causando esta lesão. Habitualmente ele causa lesões hepáticas. É comum que exames laboratoriais mostrem que isso está presente. Ele pode causar miocardite e ele causa alterações neurológicas por penetração do sistema nervoso central, seja por via hematogênica, seja através da lâmina cribosa do etimoide, causando essas manifestações clássicas de alteração de paladar, alteração de olfato que caracterizam a doença. Do ponto de vista vascular, ocorre uma inflamação generalizada do vasos, com formação de trombos locais, às vezes formação de êmbolos em vasos pequenos, em vasos médios, em vasos grandes, em artérias, em vasos venosos, às vezes com liberação desses trombos e formação de êmbolos com embolia pulmonar. Há, portanto, uma coagulação intravascular, mas que não parece com a coagulação intravascular disseminada clássica, porque não ocorre plaquetopenia, o fibrinogênio é elevado, embora o dedímero esteja aumentado, principalmente em formas graves. Do ponto de vista histopatológico, estudos do professor Paulo Saldiva na USP mostram que há uma lesão pulmonar extensa com predomínio de dano alveolar, com mecanismo exudativo, por ação direta nas vias aéreas, no pneumócitos e por essa microtrombose de que eu já falei. Em termos de manifestações clínicas, a Covid-19 se assemelha ou pode se assemelhar a outras doenças respiratórias agudas. No entanto, as manifestações respiratórias clássicas de um resfriado, como coriza, espirro, esternutos, lacrimejamento, podem ser pouco aparentes ou mesmo estar inexistentes. A febre é uma manifestação relativamente pouco comum, mesmo em pacientes graves. Portanto, a arminha do bem, aquela coisa no supermercado, onde seja, para verificar se o paciente está com febre ou está doente, é uma coisa, um critério de triagem diagnóstica
tolo, na minha opinião. Tosse é uma coisa comum, seca ou com expectoração, sintomas gerais, mialgia, cansaço, fadiga, anorexia. Sintomas digestivos, o vírus é eliminado pelas fezes, o vírus infecta, atinge células do trato digestivo. Então, diarreia e vômito são queixas comuns. O mais característico são as alterações de olfato e as alterações de paladar. Isso é o mais, clinicamente, mais claramente associado a essa doença nova, embora não seja exclusivo dessa doença nova. A dispneia, ela mostra apenas carência de oxigênio, mostra carência de oxigênio, é um critério já de gravidade e não pode ser um critério para fazer com que aí o indivíduo procure assistência médica. Esse é um erro de encaminhamento. O tempo de incubação mediano é de 5 dias, vai de 2 até 14 dias, a progressão é rápida, por volta do 7º dia, 8º dia, formas graves já estão manifestas. A maioria dos pacientes ou não tem manifestação, dos indivíduos infectados, ou não tem manifestação clínica ou apresenta formas leves, 14% com hipoxemia, 14%, 15% com manifestações de doença moderada e os casos ditos críticos apenas 6%. Isso é mais comum, formas graves, em pessoas de maior idade, em pessoas com comorbidade, principalmente hipertensão arterial e diabetes. Doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, imunossupressão, doenças pulmonares, obesidade, gravidez e puerpério, isso tudo influi também, mas é menos importante. Diagnóstico não se faz por método da doença aguda, não se faz por método sorológico, de escolha é o RT-PCR em secreção nasal ou em secreção de orofaringe. A medida de saturação de oxigênio, como eu já disse, demonstra gravidade. O dedímero está aumentado, o fibrinogênio não cai, não se eleva, mas não cai. Isso ajuda na diferenciação de outras doenças semelhantes. A dosagem da proteína C reativa está sempre muito alta, como em outras sepses, e a procalcitonina está baixo. Isso ajuda a diferenciar o comprometimento pulmonar viral do comprometimento pulmonar secundário por uma bactéria qualquer. A tomografia do tórax permite também um grau de estadiamento, dependendo do percentual da área pulmonar comprometida, e o tratamento, o que tem comprovado até hoje é a dexametasona em formas, principalmente, exclusivamente em formas graves, em formas leves ela não tem nenhum efeito. O remdesivir, que tem ação em formas graves, mas reduzindo o tempo de internação, não reduz letalidade. Em formas moderadas, num trabalho muito recente, também não tem dado maior, não aparenta ter dado maior resultado. E a anticoagulação, já que essa é uma doença vascular caracterizada por formação de trombos, a anticoagulação em diversos esquemas, não vou ter tempo de entrar sobre isso aqui, é uma coisa muito importante. Muito recentemente, há coisa de poucos dias, o FDA dos Estados Unidos liberou o uso de soro de convalescentes. Parece haver uma correlação entre o nível de anticorpos transfundido e a evolução para maior ou menor mortalidade. Isso parece ter, mas é um único estudo, um estudo que não é um estudo duplo cego, pelo contrário, é um estudo aberto. A autorização nos Estados Unidos é de uso emergencial. Aqui no Brasil, no Rio, São Paulo e certamente em outros lugares, isso está sendo avaliado também. O uso de uma imunoterapia passiva é algo que já tem mais de 100 anos, desde que Emil Behring usou isso no tratamento da difteria. Todas as outras drogas, fármacos, medicamentos, substâncias propostas, tocilizumab, fapiravir, oseltamivir, lopinavir, ritonavir, Caletra, nome comercial de droga usado em HIV, a ivermectina, a nitazoxanida, a azitromicina,
a cloroquina, a hidroxicloroquina, nada disso tem eficácia provada, nada disso deve ser utilizado, a não ser, faz-se a ressalva, quando médico e paciente concordam no seu uso, mas não há evidência de eficácia disso. Da mesma forma, a ozonioterapia, que está sendo proposta, inclusive como medida de saúde pública, não tem efeito nessa doença, nessa situação. Não é que nós não tenhamos pouco tratamento, temos. Não entro aqui na questão de ventilação, de oferta de oxigênio, uma série de medidas que são claramente eficazes nesse tratamento. Em termos de tratamento medicamentoso, o que nós temos até agora é um efeito muito leve do remdesivir e alguma evidência de que a imunoterapia passiva possa funcionar. É preciso lembrar que nessa doença, como na AIDS, como no câncer, como em tantas outras, quando nós não temos uma resposta terapêutica adequada, diversos tratamentos são propostos e as pessoas tendem, o afogado tenta se agarrar num graveto para sobreviver. Mas nós não podemos ter como medida de saúde pública a prescrição, a utilização de medicamentos que não sejam comprovados. Entre as principais formas de combate à Covid-19, doença de disseminação massiva, estão a devida informação da população, os estudos rápidos e com rigor e o controle dos índices epidêmicos. É muito importante para o momento que vivemos que as informações precisas e especializadas sejam divulgadas. Isso faz com que nossa capacidade de evitar a contaminação se torne cada vez mais forte. Diversos estudos de possíveis vacinas para o coronavírus estão na fase 3 dos testes e provavelmente estarão disponíveis para a população muito em breve. Até lá, precisamos continuar seguindo as orientações. Com o fim do primeiro módulo de nossa disciplina, passaremos agora para o segundo, que abordará nosso sistema de saúde. A qualidade do serviço, a relação entre o sistema público e o privado, a avaliação e incorporação de novas tecnologias e o desafio de adequação ao complexo momento que vivemos. Até a próxima aula!